e nos demais irmãos, porque Ele é Senhor e Ele estabelece aquilo que necessitamos, porque primeiro Ele ministra ao nosso espírito que foi recriado pelo Espírito de Deus. Por isso somos nova criatura. Aleluia. Todos acharam, amém? Amém. Diz assim em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, a partir do versículo 57. Obrigada. A partir do versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Isso aqui é uma promessa, irmãos. No capítulo 15 nós vemos algumas promessas. Então no versículo 58 o Senhor fala assim daquele que tomar essa postura. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então nós temos uma promessa, que o nosso trabalho não é vão se assim procedermos para o louvor da sua glória. Eu queria ensinar algo para vocês. Aqui nesse versículo nós vemos 3 palavras. E a primeira é a palavra firme. No hebraico significa o que está imóvel. Firme é o que está imóvel, ou seja, não se move. O que não fica mudando de opinião a todo instante. Ele é firme em suas convicções. Então, a palavra de Deus nos diz: sede firmes. Ele está falando: ei, não fica titubeando. É isso que o Senhor quer dizer. Não fique titubeando entre 2 pensamentos. Se a Deus, se a Baal. Não fique oscilando, né, na sua mente. Uma hora está aqui, outra hora está acolá. Uma hora está aqui dentro, mas ao mesmo tempo a mente está longe. E o Senhor está falando: ei, sede firme, ou seja, esteja imóvel. Não fique mudando de opinião a todo instante, mesmo porque nós temos que ter uma palavra firme, porque a Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. E o que passar disso é de procedência maligna. Então nós temos que ter firmeza naquilo que falamos, amém? Amém. E a palavra de Deus nos fala, dentro desse contexto no hebraico, firme em suas convicções. Queridos, quantos que já perderam as suas convicções? Quantos que já perderam a convicção no caminho? Quantos que pararam no meio do caminho? Quantos que estão na casa de Deus, mas não estão na rocha? Quantos que estão na casa de Deus, mas é como se estivessem em qualquer outro lugar? Por quê? Porque não estão firmes. Já perderam as suas convicções. Muitos já pensam assim: Jesus fala que já vem há tanto tempo. Não vem nada. Olha quanto tempo já passou. Já estou na casa de Deus há mais de 20, 30 anos e nada de Jesus voltar. Ei, eu costumo dizer que Jesus volta de várias maneiras. Jesus volta para muitos cristãos quando morre. Porque se você não esteve firme até aquele momento,
momento que haverá o arrebatamento, que Jesus virá nas nuvens, aleluia, e buscará o seu povo. Glória a Deus. Porém, existem várias formas de Jesus voltar. Para quantos que Jesus voltou na Covid, né, irmãos? Quantos que foram na Covid que nós não imaginávamos? E acontecerá outras coisas, porque a Bíblia diz que nos últimos dias as pestes iriam ser acrescidas. E o Senhor não mente, porque Ele não sofre variação. Louvado seja Deus, porque Ele é firme. Fala firme. Firme. Aleluia. E se o Senhor é firme naquilo que Ele diz, nós temos que ser firmes nas nossas convicções por meio da fé que em nós a cada dia é ativada. Pastora, como que é ativada? Romanos 10, 17. Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a cada dia que eu medito nas Sagradas Escrituras, essa palavra, ela é dínamos. Ela cria dentro de mim um boom. Sabe aquele boom de bênção? Que transforma o meu interior, que transforma a minha vida e faz com que eu me torne melhor. Para Deus e para o meu próximo. Então nós vemos aqui que a palavra firme no hebraico significa o que está imóvel, que não muda de opinião a todo instante, é firme em suas convicções. Vamos mais adiante. Meus amados irmãos, sede inabaláveis. Inabaláveis significa constante. No grego, ametakinetos, que significa inabalável, que não muda facilmente por si mesmo. O que não muda facilmente por si mesmo. Aquele que é constante. Aquele que é constante. Aquele que é constante. Vai seguindo. A luta está acontecendo, mas ele está caminhando. A luta está acontecendo e ele está sendo constante no seu trajeto. Vem notícias ruins e ele continua. Ele é constante. É um obreiro constante. É um cristão constante. Não se guia por vista, nem pelo que vê, nem pelo que sente. Ele se guia por fé. É um cristão constante que não fica alienado às circunstâncias, mas ele está voltado para o eixo da vontade de Deus, que é a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, mas cortante que espada de dois gumes e penetra até a divisão de alma e espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. É este obreiro, é esta ovelha que o Senhor levanta, é essa ovelha, é esse servo que o Senhor quer que sejamos inabaláveis, constantes, porque coisas piores virão. As coisas estão acontecendo, estão agora inventando aí uma situação para tirar muitos cristãos que não é enraizado, porque a Bíblia diz que no nosso meio existem os débeis na fé, existem os fracos na fé, existem aqueles que estão precisando de um empurrão para prosseguir adiante, e esses, se nós não ajudarmos, serão facilmente enganados. E estão agora aí nas redes sociais esse burbúrio dos aliens e tantas outras coisas mais, né, dos alienígenas. Eu quero dizer uma coisa: isso é tão
na nova aliança significa inabalável. Não tem uma... não está escrito inabalável. É porque não tem como dizer outra coisa. Porque o inabalável ele é constante. Uma vez o Otmani, se eu não me engano, isso aí, o Otmani escreveu um livro chamado O Obreiro Cristão Normal. Eu aconselho todo crente ler. Eu li nos anos 80 esse livro, O Obreiro Cristão Normal. Ou seja, o cristão que não é constante não é normal. Simples assim. Porque, queridos, se acha, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas ele fala: tem de bom ânimo. No mundo teremos aflições, o Senhor disse para nós. Mas ele fala: tem de bom ânimo. Como que eu levanto meu ânimo? Por meio das Sagradas Escrituras. Como diz o salmista: na sua lei medito de dia e de noite. Na sua lei medito de dia e de noite. Na sua lei medito de dia e de noite. Por quê? Porque é a palavra de Deus que nos liberta de nós mesmos. Ei, a sua luta não é com o diabo. A sua luta não é com o seu irmão. A sua maior luta é a luta de um palmo. Eu já disse há um tempo atrás, há anos e décadas atrás, e volto a falar. A nossa maior luta é a luta de um palmo. Olha aqui, certinho. A luta de um palmo é a nossa mente. Se a gente der vazão à nossa mente, Lamanagashuri Kandaraias, se a gente der vazão à nossa mente, nós estamos perdidos. Quando vier os pensamentos contrários à natureza de Deus, você diga alto lá, porque a minha mente é a mente de Cristo. Na minha mente está o capacete da salvação, e é essa salvação que me traz para o cerne da vontade de Deus. Ele é o Senhor da minha história, e ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, que o fruto da oliveira minta, que não haja vacas nos currais, todavia me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação, no Deus que por nós, que por mim, tudo executa. E Ele diz na sua palavra: sede constante, aleluia, sede inabalável, porque dias são findos, as coisas estão se multiplicando, a ciência a cada dia aumenta. A cada dia você vê uma notícia diferente sobre a ciência, e a Bíblia diz que isso aconteceria. A Bíblia diz que nos últimos dias pestes, e nós temos visto aí algumas coisas acontecendo, alguns resfriados diferentes que não eram, já que a gente jamais viu alguns resfriados esquisitos como estão acontecendo nesses últimos dias. Isso aí é a firmeza da palavra, e não mente. Não significa que Deus está colocando isso na terra. O próprio homem, por conta de tantas coisas que ele mesmo tem buscado sem rumo, sem beira nem era, né? Como diz os antigos, eles mesmos estão cavando o próprio buraco, ou a própria cova. Por quê? Porque as situações estão acontecendo. Você vê que a cada ano que passa, fica mais frio em lugares que não eram frios. A cada ano que passa, fica mais quente nos lugares que já eram quentes, e aqueles que não eram, está se tornando muito quente. E a Bíblia diz que nos últimos dias, aleluia, o sol ficaria mais quente. A Bíblia nos declara isso. Então Deus não mente, e isso está acontecendo. Por quê? Porque Ele é um Deus firme na palavra, naquilo que Ele diz. Ele é um Deus constante, inabalável.
sede firmes, aleluia, inabaláveis e sempre abundantes. Que coisa tremenda! Sempre abundante. Abundar no grego, perício, significa exceder, ir a mais, acima de, fazer mais que o acordado, fazer mais que o acordado, superar as expectativas. A ideia implícita é de um progresso contínuo. Então, quem é abundante, ele é contínuo. Um progresso contínuo. Ele vai além. Ele está acima de. É aquele que faz com firmeza e constância. Será sempre capaz de produzir mais. Aquele que faz com firmeza, inabalável, né? Que significa constante. Aquele que faz com firmeza e constância, sempre será capaz de produzir muito mais. Aleluia! E a Bíblia nos declara aqui que no grego, abundar, perício, significa exceder. Ei! Deus não quer que você fique com águas dos artérios. Aleluia! Deus não quer que fiquemos com águas dos artérios. Deus não quer que fiquemos com águas nos joelhos. Deus não quer que fiquemos com águas nos ombros. Deus não quer que fiquemos com águas no pescoço. Ele quer que venhamos a exceder. No original significa exceder. Aleluia! Acima de, ir a mais, ir além. É ir além daquilo que foi acordado. Superar as expectativas. Deus quer que venhamos superar as expectativas. Oh, glória a Deus. E talvez você fale assim para mim: pastora, eu não consigo. Pastora Rosângela, eu não consigo. Realmente nós não conseguimos por nós mesmos. Realmente nós não conseguimos pelas nossas próprias forças. Porque quando Israel quis confiar na força do seu próprio braço, ele perdeu a guerra. Ele perdeu a batalha. Deus não está nos chamando para confiarmos no nosso próprio braço, na nossa própria força. Ele está querendo que entendamos que quando estamos fracos, estamos fortes. Forte em quem? Forte nele. Porque Ele é o Senhor da vida. Ele é o leão da tribo de Judá, a estrela da manhã, a raiz de Davi, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. E é Ele que habita em nós. É Ele que faz por nós. É Ele que estabelece em nós. É o Espírito de Deus que está em nós. E Ele é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito que nos ajuda, o Paracleto. E é isso que nós temos que entender. A nossa suficiência não vem de nós mesmos, vem do Senhor. Porque é Ele quem nos capacita. E o Senhor está falando aqui que esse, aleluia, que é abundante, glória a Deus, Ele supera as expectativas. Deus quer que você supere as expectativas. Diga para o seu irmão: oh, supera as expectativas do Senhor. Supere as expectativas. O Senhor quer que venhamos superar as expectativas. Tem pessoas que não venceram as circunstâncias e não vieram hoje. Teve pessoas que deixaram uma situação tomar conta de si, alguma coisa na família, que está um resfriado. Eu costumo dizer, se eu estou resfriada em casa, medicada, qual a diferença de eu estar resfriada, medicada na igreja? Nenhuma. Medicada em casa, medicada na igreja, não tem diferença nenhuma. Então eu prefiro vir para a igreja e dar um glória a Deus e aleluia, e vamos que vamos, porque na presença do Senhor há abundância de alegria, na presença do Senhor há delícias
acima das sentenças humanas, acima de qualquer coisa que esteja embarreirando a sua vida a crescer na graça e no conhecimento, acima de uma porta fechada, porque a porta que ele fecha ninguém abre, mas a que ele abre ninguém pode fechar. Oh, aleluia! Acima de situações. Eu vou falar uma coisa para vocês. Esses dias atrás eu estava falando com Deus, eu falei aqui na quarta-feira: Deus, eu queria tanto participar deste livro Y, mas eu não estou com dinheiro, eu não tenho dinheiro, Senhor, mas Tu és o dono do dinheiro, Tu és o dono do ouro e da prata, e operando o Senhor ninguém pode impedir. Ah, aleluia! Ele conhece o coração daqueles que o buscam. E o que aconteceu? 3 dias depois, mais ou menos, louvado seja Deus, só Deus sabia disso, nem meu marido. Oh, só depois que eu compartilhei com ele, dias depois, no meu secreto com Deus, que cada um tem o seu secreto, dias depois, eu recebo um contato. Oh, Ramanda Ramanaias, recebo um contato da editora. Olha, nós queremos o teu testemunho neste acervo. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Glória a Deus! E louvado seja o nome do Senhor. Só que eles falaram: olha, até o dia 31 a senhora tem que escrever e mandar para nós, para a editora de Brasília. E o que aconteceu? Eu escrevi e mandei para eles, e para a glória de Deus já está sendo resolvido. E Deus, que é fiel, fez com que eu não tirasse R$1 do bolso, porque Ele é o dono do ouro e da prata, e Ele leva o seu nome aonde você jamais espera, porque nós não precisamos sacudir a bananeira, porque o Senhor conhece quem você é no seu secreto. Então, entenda, sede firmes, inabalável e abundante. Firme, inabalável e abundante, porque com certeza o Senhor te levará a lugares altaneiros como a águia. A águia tem visão de longo alcance. A águia, ela sobe acima das tempestades. A águia, ela enxerga acima das tempestades uma presa lá na terra. Ah, querido, e o Senhor é a águia que está sobre nós, mas Ele também nos compara com a águia. Então, tenhamos visão de águia e prossigamos em novidade de vida, sabendo que o Senhor diz na sua palavra, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é bom. Vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Firmes, abundantes, inabaláveis, firmes, inabaláveis e abundantes. Glória a Deus. Pastor Alexandre. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, amém, irmãos? Essa é a proposta do Espírito para a nossa vida, né? Constantes, inabaláveis, na causa do Mestre, né? Na causa do Senhor, né? E a obra do Senhor, né? Ela, às vezes, essa expressão dada como simplificada, né? Ela tem muito mais abrangência, né? Não é, a obra do Senhor não é só frequentar os cultos, né? A obra do Senhor é entender o chamado que Deus tem para cada um de nós e a gente assumir esse chamado, né? Essa vocação, né? Paulo falou para seu filho na fé, Timóteo, assim: Timóteo, eu recomendo a você que você desperte o dom que há em ti. Aleluia! Foi transmitido pela imposição dos ministros, né? Então você percebe que ou seja, é entender o que já foi confirmado, né? Já foi declarado
na nossa vida. Ou seja, Deus já falou qual é o caminho, onde Ele quer você, Ele já falou qual é o teu chamado, Ele já falou o que área que Ele quer que você tenha atuação, e é necessário que nós, sem dúvida, estejamos nessa condição, né? Sabendo que trabalhar para Deus, irmão, você pode estar numa empresa muito boa, você pode trabalhar numa empresa muito boa, ganhar um salário muito bom, você pode trabalhar na melhor empresa do mundo, gente, mas não existe ninguém, não existe patrão melhor do que o Senhor. Não tem. Se é para questão para trabalhar para alguém, para ser recompensado, esse alguém é Deus. Ele sabe recompensar. Ele diz que ninguém, não tem a ninguém, não existe ninguém. Porque as pessoas começaram a achar, né, Jesus contando a sua experiência pessoal, começaram a achar que estariam fazendo favores, né, para Deus, né? A gente nunca faz favores para Deus, irmãos. Ele falou assim: olha só, eu quero dizer uma coisa para vocês, não existe ninguém que tenha deixado. Depois ele fala sobre abnegação, né, pessoal. Não existe ninguém que tenha deixado casa, pai, mãe, família, bens, tudo, por minha causa, que não receba 100 vezes mais nessa vida e receba a vida eterna, e tenha a vida eterna assegurada. Sabe, irmãos? É para mostrar que as nossas, né, eu trabalho muito para Deus, eu sou muito isso, sou muito ativo, né? Deus, Ele é generoso, Ele é sempre. Amém? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo comunique, né, a sua palavra, que nós possamos, né, ela possa produzir em nós aquilo que é devido, em nome de Jesus. Nesse momento final, irmãos, eu quero ainda finalizar com vocês, mas dar uma palavra ao nosso pastor Bruno, que está com a gente hoje, para nos identificar com uma saudação, dizer que, né, ele sempre diz que gosta sempre de estar aqui, né, sente-se muito bem, e a gente quer dizer para ele que também nós dizemos que sempre ficamos muito felizes, né, quando ele, né, e sua família está conosco, decide ter comunhão conosco. E é verdade quando eu digo isso, tá? Verdade verdadeira. Aleluia. Sabe que eu estava aqui desde o início, já sentindo a presença de Deus, adorando, com glória e princesa ao Senhor. Aleluia, Jesus. E foi dito aqui, o presbítero Rodrigo, um texto que Deus começou a ministrar no coração da mesma hora, quando ele disse: eis que estou à porta e bato. Isso me remete à situação de que nós temos o poder de decidirmos quem é que entra no nosso coração. Amém. Se aquele que tem poder e autoridade para entrar sem bater, decide bater, me dando o direito de escolhê-lo, por que não? Eu fico observando que às vezes a gente segue um evangelho que esse. A gente vive um rito, um hábito, e negligenciamos aquilo que Deus deseja de nós, que é a verdadeira adoração. Não é sobre vir ao culto aos domingos, é sobre ser igreja, por toda a caminhada, por toda a trajetória. Eu quero pedir até o Êxodo que coloque essa canção. Eu quero orar com você nisso, sabe? Tem um texto que diz assim, ó, uma canção que diz: te conhecer e prosseguir em te conhecer. Às vezes a gente tem o privilégio, talvez não seja privilégio a palavra, mas às vezes a gente tem um pequeno contato com Deus e acha que não é o suficiente. Acha que não assumir responsabilidade vai nos deixar na zona de conforto, vai nos deixar sem responsabilidades. Muitas pessoas caminham na igreja e falam assim, e quando você vai chamar, convocar essa pessoa para assumir uma determinada responsabilidade, não, pastor, não quero responsabilidade, não. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Conversão significa mudança. Mudança de quê, pastor?
Mudança de vida, mudança de mente, mudança de comportamento. Aí, meu amigo, a gente não pode se acostumar a vir ao culto. A gente precisa cultuar. Aleluia. Amém. Aleluia. A gente não pode achar que o nosso papel é vir à igreja. A gente tem que ter o prazer, como diz o texto aqui, alegria. Quando me disseram vamos à casa do Senhor, e às vezes a gente chega na igreja e a gente acha tristeza ao invés de alegria. Porque a gente passa a semana inteira distante de Deus e acha que vai ter um encontro genuíno e poderoso com Deus no culto de domingo. Não é sobre ter pequenos momentos com Deus, mas é sobre desfrutar da companhia dele. Amém. Não é sobre ouvir alguém falar de Jesus, é sobre conhecê-lo, senti-lo. Eu uso uma frase que é desfrutar da presença de Deus, é ter prazer na companhia. Aleluia. Aleluia, Jesus. E às vezes a gente se torna religioso. A gente fala de Deus, a gente vem para a casa de Deus e muitas das vezes nem se relaciona com Deus. Por isso eu queria convidar você, como um momento de oração e reflexão, a se colocar de pé, eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, para que a gente pudesse meditar na letra dessa canção. A gente precisa caminhar na direção daquele que nos salvou. A gente precisa ter comunhão com aquele que nos libertou. Não é sobre conhecer Deus e simplesmente voltar para a nossa vida. Não. É sobre viver a nossa vida em Deus. Tá? E eu quero te convidar nesse momento de reflexão. E deixa eu te falar algo, querido. Tudo que eu falo para você é porque Deus falou para mim. Serve para mim também isso. Porque às vezes a gente está tão preocupado com o trabalho, com os negócios, com a família, com as tarefas, com as contas. E a gente deixa de priorizar aquele que é a prioridade.